Você já foi a um pé de fruteira frondoso e não encontrou nada? Fique conosco para mais uma meditação com o pastor Joabe e creio que será de grande encorajamento para a tua vida. Toda planta necessita de água, luz, nutrientes do solo e dióxido de carbono para uma vida sadia. E Deus proporciona na natureza tudo o que elas necessitam para o crescimento e florescimento e os frutos. Assim como a nós, o Senhor também supre todas as nossas necessidades para uma vida frutífera. O seu desejo é que produzamos frutos dignos da nossa vocação. Na parábola da semente que Jesus nos ensinou, ele nos diz que a semente que caiu entre os espinhos são as que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Certa vez, João Batista, vendo os fariseus e os saduceus se aproximarem enquanto ele estava pregando, ele os repreendeu, chamando-os de raça de víboras, e os alertou a produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Era notório que os seus estilos de vida não eram coerentes com aquilo que professavam. A palavra de Deus diz que se amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos, andar numa postura e ética que reflita o seu caráter. Temos duas lições no Evangelho. A primeira é quando Jesus se aproxima de uma figueira para comer dos seus frutos e só havia folhas. A época era de figo. O Senhor esperava que aquela árvore tivesse mais do que aparência. E a aparência daquela figueira era enganosa. O Senhor então amaldiçoou aquela figueira. Logo ela secou e morreu. Uma lição muito forte contra a hipocrisia, não é verdade? Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira desde a raiz. A segunda lição vem em forma de parábola. Em Lucas, nós temos a parábola da figueira estéril. Aqui Jesus demonstra a misericórdia e a sua paciência. O proprietário de uma vinha que tinha um pé de figo no meio dela já fazia 3 anos que não produzia nada. Ele manda então que o viticultor a cortasse, e o viticultor promete cuidar dela, cavando uma cova ao redor e colocando estrume. Como nos diz no livro de Provérbios, o que trata da figueira comerá do seu fruto. Jesus está aqui mostrando a sua paciência, o cuidado que ele tem para conosco, a fim de que possamos produzir bons frutos. Como ele mesmo diz na sua palavra, assim toda a árvore boa dá frutos de boa qualidade, e a toda a árvore de má qualidade dá maus frutos. Na primeira vez que eu morei numa casa que tinha uma área comum, havia um pé de maçã e estava lotado. E eu estava admirado como que ninguém ia lá e desfrutava daquelas lindas maçãs que estavam lá no pé. Então, depois de alguns dias, eu peguei uma cesta e fui lá na área comum e comecei a tirar as maçãs, enchi uma cesta, levei para casa para fazer uma torta ou um doce de maçã. Quando eu comecei a descascar cada uma delas, apesar de aparentemente estarem lindas por fora, dentro elas estavam com a mancha rosa e um gosto amargo, e nenhuma daquelas maçãs a gente pôde usar pelo sabor horrível que elas tinham. E aí então eu pensei, é por isso
que ninguém vai lá tirar essas maçãs. O pé me enganou, a cor das frutas me enganaram, mas ao ir desfrutar delas, elas estavam totalmente estragadas. Jesus, com aquele pé de figueira, não havia nem figos estragados, não havia era nada. Aquela planta não estava produzindo fruto algum. E isto deixou o mestre indignado, porque aparentemente ela estava perfeita. Na estação própria, ela deveria estar dando figos, mas não houve um para o Senhor Jesus. Ele quer que nós sejamos árvores de boa qualidade. Ele investe tempo e trabalho ao nosso redor para nos fazer fortes, viçosos e produtivos. Este é o processo que nós chamamos de santificação. Ele tira tudo aquilo que impede o nosso crescimento e nos enche de maná celestial e da água da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida que nos fortalece o ser. O nosso agrônomo celestial, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. A obra que ele começou na nossa vida, ele completará. E ele diz que em sua palavra, o justo será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto da estação própria. E ainda no livro de Salmos, ele diz que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e saudáveis. Então, para os servos de Deus, toda idade é a melhor idade. Crianças, jovens, adultos, todos somos alimentados, tratados e direcionados pelo Senhor, a fim de que produzamos frutos de boa qualidade e em abundância. No livro de Gálatas nos ensina que o fruto do Espírito, e vale aqui salientar que não são os frutos no plural, mas o fruto, o pacote de Deus, 9 em 1. E isto é o que se espera daqueles que se dizem andar na luz de Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Há muitos por aí professando serem cristãos, mas os seus frutos não condizem com o caráter de Cristo. São figueiras só na aparência. Parecem até férteis, mas são vidas vazias, secas, se arrastando numa fé morta, ausentes da força e da alegria do Senhor. Então, eu pergunto a você, você tem tido uma vida frutífera? Não se deixe levar por retóricas falsas, pela paixão da vida, dos cuidados, das riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não amadurecerão. Você está preparado para o dia em que Jesus virá para a colheita? Que o nosso Mestre te ache viçoso, florescente e produzindo bons frutos. Entregue-se ao trato dele. Deixe o Pai Celestial, o Senhor, cuidar e tratar a tua vida espiritual. Verás através dele grandes milagres e maravilhas. E produzirás frutos para a vida eterna. Agora, eu oro ao Senhor para que a sua graça, paz e misericórdia esteja sobre a tua vida, te fazendo frutífero, dando a você uma vida abundante e dando para você tudo aquilo que você precisa para o seu fortalecimento espiritual, para que no dia da colheita ele te ache pronto para encontrar com ele.
e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Se esta meditação falou ao teu coração, deixe-nos uma pequena mensagem no final desta página. Deixe também os seus pedidos de oração e estaremos intercedendo por você. Subscreva o nosso canal, like e compartilhe com os seus amigos. E estaremos aqui com você na nossa próxima meditação. Que o Senhor te faça frutífero. Amém.